Hoje é dia de mais uma review, mas não é a review de mangá, manhwa, nem autores japoneses. É um livro sobre o Japão. É um livro que a Casa das Letras lançou recentemente e já vos vou falar sobre ele depois de vocês darem aquele like gostoso, como dizem os brasileiros, subscreverem o canal se ainda não o fizeram e se descobriram a Niji TV há poucos dias. Não tenham medo de clicar no botãozinho de subscrever e depois darem um comentário sobre se acham este livro interessante, se não costumam ler este tipo de livros. Digam-me tudo então aqui nos comentários deste vídeo, ou então se depois quiserem navegar pelos restantes vídeos, porque há muita coisa aqui na Niji TV para ver, deixar comentários em cada coisa que vocês vão vendo. Então, o livro que vos trago hoje não é escrito por um japonês, é sim escrito por Christopher Harding. Ele é um professor especializado em assuntos asiáticos e também colabora com a BBC em programas sempre que sejam dedicados ao Japão, à China, portanto, à Ásia em geral. Ele lançou este livrinho aqui, que foi lançado pela Casa das Letras, Uma Breve História do Japão, e é sobre este livro então que eu vou falar um bocadinho, dar a minha opinião, o que é que achei deste livro, mas antes também agradeço à Casa das Letras terem enviado este exemplar para eu ler e escrever uma review no site do Clube Otaku, que por acaso já está escrito. Eu vou deixar depois o link aqui na descrição deste vídeo, se quiserem ter uma review mais completa. Ora então, temos aqui uma breve história do Japão. Aqui diz na capa também um mergulho na vida cotidiana dos japoneses ao longo do tempo. E já agora mostro-vos também a contracapa, aqui com o tsuru, bem como os candeeiros japoneses. E como sempre também a Casa das Letras costuma trazer um marcador de livro para acompanhar e marcarmos o nosso ritmo de leitura. O que vamos então encontrar aqui neste Uma Breve História do Japão? Vamos encontrar então, como o próprio nome indica, uma história do Japão. Apesar de o Christopher Harding ser um académico, vamos encontrar aqui uma escrita fluida, não muito maçuda, não daquelas escritas académicas que afastam logo os leitores. Vamos encontrar, assim, uma escrita, diria quase light, sem ter a conotação negativa. Uma escrita que dá vontade de ler e continuar o livro. Vamos encontrar aqui, então, uma breve história do Japão ao longo dos tempos. Vamos conhecer os vários aspectos da cultura japonesa e da história do Japão, quer seja ela pelo fator religioso, económico, social. Dá um grande ênfase aqui também à questão social de alguns assuntos que não são muito abordados normalmente nos livros dedicados ao Japão, ou mesmo até em artigos de opinião e artigos da internet. Dá também um relevo à condição da mulher no Japão. Gostei muito também desse capítulo e aprendi um bocadinho mais. E já agora também vos posso ler aqui o índice para verem quais os assuntos que ele foca. Por exemplo, temos aqui as primeiras comunidades, portanto, quando o Japão é formado, quem é que vivia lá nessa altura, o nascimento do Japão, depois a perfeição da cultura, o mundo do Senhor da Guerra, portanto, esta fase dos samurais, do período Edo e coisas assim do género, o sonho da unidade, a vida na cidade, e aqui já começa a parte do lado social do Japão. Vida Luminosa, que já é aquele período pós-guerra, e assim sucessivamente. O livro também traz mapas, o mapa do Japão, para também situar-nos, aqui o mapa asiático, para situarmos e para também entendermos as relações que existia e que existem entre o Japão e os países vizinhos. É um livro bastante interessante, como disse. A escrita não é nada complicada, não é nada académica, lê-se bastante bem e por isso aconselho a quem tiver mais curiosidade
em saber um pouco mais da história do Japão, acho que este é um bom título. Lê-se também muito rápido, porque nem é muito grande, tem 200 e... deixem-me confirmar, 200 páginas, porque depois, exatamente, são mesmo 200 páginas, depois tem mais umas páginas de agradecimentos e parte académica também de notas bibliográficas e afins. Por isso é a minha sugestão para os curiosos do País do Sol Nascente, para aqueles que já têm um contacto grande com o Japão através da cultura mais pop. Aqui tem o outro lado também da cultura, os aspectos religiosos, como disse, os aspectos sociais, militares. Tem, não sei se disse também, tem toda a relação com a China. Portanto, o Japão e a China também tiveram ali um período bastante conturbado. Basta nos lembrar, para quem já leu, por exemplo, o mangá do Marcha para a Morte, do Shigeru Mizuki, também fala desse período negro do Japão, da guerra sino-japonesa. Por isso é um livro que eu aconselho, sem também qualquer pretensões de ser assim um tratado sobre a história do País do Sol Nascente. Por isso, se tiverem curiosidade, deem uma vista de olhos e leiam então Uma Breve História do Japão, do Christopher Arthur. Sayonara, e leiam muitos autores japoneses, leiam coisas sobre o Japão e, claro, leiam sempre muito mangá. Sayonara!